Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Nasa. Receita de hoje, bolo de chocolate com calda. Aqui no liquidificador, vou adicionar 6 ovos inteiros e vou bater muito bem esses ovos, gente, para não ficar aquele cheiro de ovos no bolo que você sabe que não é nada legal. Aqui vou bater muito bem até ficar nessa cor assim branquiçada. Agora vou adicionar 1,5 xícaras de açúcar e 1 xícara de óleo de cozinha, tá? O óleo que você tiver aí na sua cozinha, você pode adicionar. Vou bater essa mistura e já vou reservar. E agora, meus amores, aqui no bowl eu vou adicionar 1 xícara bem cheia de água quente, tá? Essa água tem que estar quente, gente. E 1 xícara de chocolate 50% cacau. Aí você pergunta, Nasa, por que o chocolate 50% cacau? Gente, porque ele é menos doce do que o Nescau, o achocolatado. E eu gosto de usar ele. E ele fica bem mesmo escuro, esse bolo de chocolate. Misturo aqui agora a mistura que estava no liquidificador. E agora, gente, eu não vou mais usar o liquidificador, vou colocar mesmo aqui no bowl para misturar o restante dos ingredientes. Aqui no meu canal você encontra várias receitinhas aí de bolo de chocolate, bolo, várias receitas de bolo, o pão de ló para fazer bolo confeitado. Aqui você tem, eu tenho muitas receitas aqui que você vai gostar. Então, continua aqui misturando. E já agora, nessa mistura, meus amores, eu vou adicionar uma pitada de sal. Porque esse sal, gente, vai quebrar o adocicado do bolo, não vai ficar muito doce. E agora, aos poucos, vou adicionando 3 xícaras de trigo sem fermento passado na peneira, tá? Para tirar os gruminhos. Vou misturando aos poucos aqui com fouet. Se você não tiver fouet, você pode usar aí uma colher de pau, uma colher de silicone. Não tem problema, gente. Vou adicionando e vou misturando. Medida do qual cidade você está assistindo meus vídeos, importante aí você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, apertar no sininho aí para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo aqui. Você pode ver que a mistura aqui já tá ficando bem homogênea, gente. Esse bolo é uma delícia, um bolo molhadinho, com calda por cima. Muito bom, gente, para você fazer ele recheado, fica uma delícia. Aqui você pode ver que ele já tá bom, bem misturado mesmo. E agora, gente, eu vou colocar o restante dos ingredientes. Aqui eu tô usando uma colher, que é 10 gramas de fermento químico, tá? Eu tô usando aqui a medida da tampa mesmo, que é igual uma colher de sopa, tá? E agora vou misturando com muito cuidado. Depois de colocar o fermento, já não misturo muito, gente. É importante aqui, olha só, gente. Que massa linda, que massa maravilhosa e deliciosa. E agora vou adicionar uma colher de café de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato, gente, é para esse bolo ficar mesmo bem mesmo escuro. É aquele bolo irresistível com calda. Nossa, muito bom, gente. Agora é só colocar numa forma. Eu vou colocar numa forma retangular aqui, polvilhada com trigo e manteiga. Vou deixar no forno por 40 minutos numa temperatura de 180 graus, tá, gente? Não vá colocar numa temperatura muito forte desse forno para não ficar queimar o chocolate, tá? E aqui vou colocando na forma, tô usando uma forma grande, gente, porque esse bolo ele cresce bastante e tô usando aqui uma forma bem grande, retangular. Mas você pode fazer numa forma grande mesmo, redonda, não tem problema, tá? Então aqui, meus amores, já tá pronto. Ficou 40 minutos no forno, numa temperatura de 180 graus. Fica bem fofinho mesmo, gente. Ainda tá quente, vou deixar ele ficar morninho. E agora
eu vou adicionar aqui numa panela, vou fazer a calda para colocar em cima desse bolo. Aqui na panela, com o fogo desligado, vou adicionar uma caixa de leite condensado, tá, meus amores? E meia xícara de chocolate 50% cacau. Se for um bolo muito grande, gente, se você quiser dobrar a quantidade aí da calda, os ingredientes da calda, você pode, para ficar aquele bolo bem cheio de calda. Mas esse aqui, vou colocar aqui só uma caixa mesmo de leite condensado. E vou misturando assim, não liga ainda do fogo, tá, gente? Gosto de misturar antes, para não ficar aquelas bolinhas. E agora vou adicionar uma colher bem cheia de sopa de manteiga, tá? Margarina, se você quiser usar margarina, tem que ser bem cheia mesmo. Misturo aqui e agora, gente, já liguei o fogo aqui e vou misturando até mesmo engrossar essa calda. Aí, como eu sei que tá pronta, vai desgrudar aqui do fundo da panela e vai borbulhar aquelas borbulhas bem grandes mesmo. E aí já vai estar pronta. Aqui você pode ver que já tá desgrudando da panela. Aqui já tá bem grosso, gente, bem borbulhando bastante. E aí, gente, eu vou colocar essa calda quente mesmo em cima do bolo. Eu não vou deixar esfriar, tá? O bolo tá morninho e aí assim mesmo quente eu vou colocar em cima do bolo. Aqui você pode ver que já tá bem grossa a calda e as bolhas bem grandes desgrudando do fundo da panela. Esse aqui é o ponto dessa calda. Agora desliguei do fogo e vou colocar meia caixa de creme de leite em temperatura ambiente, tá? É importante que esse creme de leite, esteja em temperatura ambiente, não esteja gelado. Aqui vou furar o bolo com um garfo para essa calda penetrar bem mesmo nessa massa de bolo. E agora vou adicionar aqui essa gostosura, essa calda, gente, fica muito bom esse bolo. Você vai se surpreender. Faça aí, qualquer dúvida que você tiver, você pode comentar aí. Não esqueça de se inscrever aí no meu canal. E agora, gente, aqui depois de colocar a massa, depois que esfriou, aqui eu dou umas batidas com a colher, com a massa ainda, o chocolate ainda quente. E depois eu vou tirar aqui uma fatia para você ver, meus amores, como ficou isso aqui. Você pode colocar na geladeira, você pode colocar aí nos descartáveis para você vender. Mas essa massa aqui, gente, sempre eu faço, o povo faz é gostar desse bolo que fica uma gostosura. Olha só, meus amores, isso aqui é muito bom, delicioso. Se você quiser colocar recheio, é só você deixar esfriar. Você coloca recheio, abre, coloca o recheio e fica isso aqui, gente. Uma gostosura, uma massa aí bem molhadinha, não é aquela massa seca, ressecada, uma massa molhadinha e uma delícia. Então, gente, esse é o meu vídeo de hoje, essa receitinha deliciosa de bolo de chocolate. E até o próximo vídeo. Tchau!